Esse é o recap da aula 2 do curso de Cálculo 4 com as principais propriedades da transformada de Laplace. Bom, uma propriedade fundamental é chamada primeiro o teorema do desvio. E ele diz o seguinte: se a função f de t tiver transformada f de s, que converge para s maior do que k, então e na ATF de t tem transformada f de s menos a para s menos a maior do que k. Ou seja, a transformada de E na ATF de t é essa translação na variável s aqui da transformada já conhecida da f. Isso vai ser bastante útil para calcular transformadas inversas. A ideia fundamental desse teorema, da demonstração, é a seguinte: o que significa f de s menos a? F de s menos a é você ir lá na definição da transformada e substituir o s que apareceria aqui, e na menos st, f de t dt, substituir isso por s menos a. Uma vez que você faça isso, você usa a distributividade aqui do produto e separa o produto na soma dos expoentes aqui e fica com e na menos st que multiplica e na atf de t. Agora, isso aqui por definição é a transformada de Laplace de e na atf de t. Um exemplo de aplicação que a gente vai fazer com frequência disso é o seguinte. Então, vamos pegar duas funções que a gente conheça lá da tabela de transformadas. Então, por exemplo, a transformada do cosseno de t, que é s dividido por s ao quadrado mais 1, e a transformada do seno de t, que é 1 dividido por s ao quadrado mais 1. Isso significa, aplicando o teorema diretamente, que a transformada de e na 2t cosseno de t é só trocar a variável s por s menos o a, que é 2. Então, s menos 2 dividido por s menos 2 ao quadrado mais 1. E a transformada de e na 2t seno de t é 1 dividido por s menos 2 ao quadrado mais 1. Ok. Então, isso é útil principalmente para calcular transformadas inversas. Digamos que a gente esteja interessado em calcular a transformada inversa dessa função racional aqui. 2s menos 7 dividido por s ao quadrado menos 4s mais 5. O primeiro passo que você poderia fazer para tentar resolver esse problema é completar o quadrado aqui embaixo. Então, você pode perceber que s menos 4s já te define que esse é um quadrado de s menos 2. S menos 2 ao quadrado é s ao quadrado menos 4s mais 4. Então, sobra mais 1 aqui embaixo. Uma vez que você determinou o quadrado, você tem que colocar o mesmo fator em evidência, o mesmo termo em evidência no numerador. Você consegue colocar 2 vezes s menos 2 aqui no numerador e sobra um menos 3 ainda. Usando agora a linearidade da transformada inversa, você separa isso em 2 vezes a transformada inversa de s menos 2 dividido por s menos 2 ao quadrado mais 1, menos 3 vezes a transformada inversa de 1 dividido por s menos 2 ao quadrado mais 1. E agora esses dois termos que a gente tem entre parênteses aqui são as transformadas que a gente conhece por conta do teorema, do primeiro teorema do desvio. Isso quer dizer que a transformada inversa dessa função racional é 2e na 2t cosseno de t menos 3e na 2t seno de t. No nosso ambiente virtual, uma worksheet mostra um exemplo disso. O nome dela é First Translation Theorem e ela utiliza o SageMath no ambiente Jupyter para mostrar o que está acontecendo aí. Então, olha só. Nesse pequeno códigozinho aqui, eu tenho uma função f de t, no caso, escolhida arbitrariamente, cosseno de 4t, e eu defino então uma outra função, que é a f de t multiplicada agora por uma exponencial, e na menos 3t. O programa calcula a transformada de Laplace da fzinha, a transformada de Laplace da g e mostra as duas. Então, se eu rodar isso daqui, eu descubro que a transformada de Laplace do cosseno de 4t é s dividido por s ao quadrado mais 16. E a transformada de Laplace de e na menos 3t f de t
é esse cara aqui, que você pode perceber que é simplesmente uma translação, você substituir o S por S menos menos 3, substituir por S mais 3 na primeira expressão, que é justamente o que diz o teorema. Na célula de baixo, a gente tem um plot das duas funções. Aqui na função, aqui em azul está o plot da função f, da transformada de Laplace do cosseno de 4t, e em verde está o plot da função g, que é a transformada de Laplace da exponencial multiplicando f de t. E o que a gente pode perceber no gráfico é que um gráfico é a translação do outro. Somar 3 na variável s, você passa do gráfico da azul para o gráfico da verde, que é justamente o que estava prevendo o teorema. Agora, a segunda propriedade da aula de hoje, essa é uma das propriedades mais importantes, se não a mais importante da transformada de Laplace. Ela se refere à transformada de Laplace da derivada. O que acontece se você aplicar a transformada de Laplace na derivada de uma função f? E o que o teorema diz é o seguinte: para você aplicar isso, então a f tem que ser contínua, diferente de contínua por partes, que era o que você precisava para a existência da transformada simplesmente. E além disso, ela satisfizer essa estimativa de crescimento aqui, né, crescer mais devagar do que alguma exponencial, né, existirem constantes m e k, tal que ela em módulo é menor ou igual do que m vezes z na kt. E se além disso a f' for contínua por intervalos, então você pode dizer que a transformada de Laplace da f' é s vezes a transformada de Laplace da f menos o valor inicial da f'zinha. E em condições similares para f duas linhas, f' e f, você pode aplicar isso recursivamente e obter que a transformada de Laplace da f duas linhas é s ao quadrado transformada de Laplace da f menos s f de zero menos f' de zero. Bom, a demonstração disso é o truque fundamental que eu apresentei na primeira aula, tentando motivar o estudo da transformada de Laplace. Então, por definição, a transformada de Laplace da f' é a integral de 0 até infinito de n menos st, f' de t dt. E você pode calcular essa integral aqui usando integração por partes. Então, se você chamar dv de f' de t dt e u de menos st, você vai ter que du é menos sn menos st dt e que v é simplesmente f de t. Então, utilizando a integração por partes, você vai ter n menos st f de t aplicada em zero e infinito, mais s vezes a integral de 0 até infinito de n menos st f de t dt. Bom, quando você aplicar isso daqui com t indo para infinito, isso aqui tem que dar zero, por conta da estimativa de crescimento da f. Isso aqui só faz sentido para s maior do que k, e a estimativa de crescimento vai te garantir que isso aqui vai para zero quando t for para infinito. Agora, no extremo inferior, quando t for para zero, a exponencial de zero é 1 e f de zero é f de zero. Então, você vai ter menos f de zero. E aqui no segundo termo, você tem s que multiplica a definição da transformada de Laplace. Então, você tem s vezes a transformada de Laplace da f. Para a segunda afirmação do teorema, é só uma aplicação repetida da primeira parte, né? Você pode lembrar que a segunda derivada é a derivada da derivada. Aí, se você aplicar a primeira parte na derivada da derivada, você vai ter menos f' de zero, mais s que multiplica a transformada de Laplace da f'. Aplicando novamente a primeira parte, a gente tem menos f' de zero. Aqui teve um erro de sinal, é mais s que multiplica menos f' de zero, mais s vezes a transformada de Laplace da f. E isso, então, te dá menos f' de zero, menos s f de zero, mais s ao quadrado vezes a transformada de Laplace da f, que é onde a gente estava querendo chegar.
A gente vai ver que essa propriedade vai ser fundamental para a principal aplicação de transformadas de Laplace, que é resolver equações diferenciais. Nas próximas aulas a gente vai ter condições de começar a resolver equações diferenciais mais interessantes. Então, esse exemplo é o seguinte: se a gente pegar a função f de t igual a seno de wt, a gente vai usar esse teorema que acabou de ver para encontrar a transformada de Laplace do seno de wt indiretamente. Então, se a gente derivar o seno de wt, a gente obtém w cosseno de wt. E se a gente derivar esse cara de novo, a gente obtém menos w ao quadrado seno de wt. Pode lembrar que a gente tem dois modos distintos de calcular a transformada de Laplace da segunda derivada. Um deles é através do teorema, então que a transformada de Laplace de f duas linhas é dado por essa expressão aqui. Só que agora a transformada de Laplace do seno de da f é o seno de wt, eu ganhei esse s ao quadrado. E esses outros dois valores são valores que a gente pode descobrir explicitamente, né? Quanto que é o f de zero? F de zero é o seno de zero, que é zero. F' de zero é w cosseno de zero, que é w. Então a gente obtém s ao quadrado transformada do seno de wt menos w. Só que a gente tem outra forma de calcular a transformada de Laplace da f duas linhas. E qual é? A gente calculou explicitamente o que é f duas linhas. É menos w seno ao quadrado seno de wt. Então a transformada de Laplace de f duas linhas é pela linearidade menos w ao quadrado vezes a transformada de Laplace do seno de wt. Então a gente obteve duas expressões diferentes para a mesma coisa. Quer dizer que essas dois resultados que a gente obteve aqui têm que ser iguais. Então, igualando essa expressão de baixo com a de cima e passando o s ao quadrado para o outro lado, a gente obtém menos w ao quadrado mais s ao quadrado, que multiplica a transformada de Laplace do seno de wt, e isso tem que dar igual a menos w, o que implica que a transformada de Laplace do seno de wt é w dividido por w ao quadrado mais s ao quadrado, que a gente pode conferir em qualquer tabela de transformadas. A gente também tem um pequeno código, uma worksheet no nosso ambiente virtual, que ilustra o que está acontecendo na transformada de Laplace da derivada. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma função f, no caso igual ao seno de 7t ao cubo. Eu pego a função g, eu digo para o computador derivar a função f em relação à variável t, e mando ele calcular a transformada de Laplace tanto da f quanto da g. Aqui eu acrescentei algumas limitações aqui, para caso alguma delas exploda, o que não acontece aqui na região de interesse. Tá? Mas é um tipo de controle que pode ser bom colocar numa transformada de Laplace, se a gente quer visualizar ela. Então a gente obtém aqui que a transformada de Laplace da f é essa expressão aqui. E a transformada de Laplace da g é s vezes exatamente a mesma expressão, que é o que a gente já esperaria do teorema, tendo em vista que a f de 0 é 0, né? Seno de 0 é 0. Bom, mandando plotar essas duas funções, da f em verde e o gráfico da g em azul, né? E você pode perceber que é bem natural que tenha ocorrido que o gráfico seja assim, por quê? F é 2058 dividido por S na quarta, mais 490 S ao quadrado, mais 21.609. Então, para S no intervalo de menos 1 até 1, isso aqui vai ser muito parecido com constante. Qual constante? 2058 dividido por 21.609. Então, por isso o gráfico da F parece uma linha reta, enquanto o gráfico da G é S
que multiplica a mesma coisa, a mesma linha reta. Tá? Então, é exatamente o que a gente esperaria que acontecesse. Um último teorema aqui, que traz a transformada de Laplace da integral de uma função, e o teorema diz que nas condições necessárias aqui, né, a f admitir transformada de Laplace, basicamente, então a transformada de Laplace da integral é a transformada da fzinha dividido por s. Isso não é tão interessante, o mais interessante é a versão inversa desse teorema, que é a transformada de Laplace da inversa de f de s dividido por s, vai ser a integral de 0 até t da funçãozinha f, né, em relação a outra variável, para não misturar a variável de integração com o extremo do intervalo. E a gente pode ver uma ilustração disso num exemplo. Então, por exemplo, a transformada de Laplace de 1 dividido por s, que multiplica s ao quadrado mais w ao quadrado, se a gente esquecer por um instante desse s, qual é a transformada inversa de 1 dividido por s ao quadrado mais w ao quadrado? Isso a gente conhece da tabela, que é o seno de wt dividido por w. Isso quer dizer que acrescentar esse s aqui leva a transformada inversa na integral dessa função que a gente conhece, né? A integral de 0 até t do seno de w tal dividido por w d tal. E essa conta a gente pode fazer explicitamente para descobrir que dá 1 sobre w ao quadrado menos o cosseno de wt sobre w ao quadrado. Essa aula também foi baseada no livro do Kreisig, Matemática Superior para a Engenharia, nona edição, no capítulo 6 sobre transformada de Laplace.